Meu dia a dia é riquíssimo. Olha, foi mais que eu pedi a Deus. Eu levanto de manhã, graças a esse paraíso. Quem me acorda não é um despertador. Quem me acorda é uma saracura. Quem me acorda é um sabiá cantando. Eu não gosto de nada preso. Não gosto. Mas como era os bichinhos de estimação da minha mãe, então eu fiz o quê? Melhorei o lugar deles, né? Fiz uma casinha. Hoje eles continuam, tipo assim, como eu não posso soltar, porque eles não vão poder viver, né? Porque eles foram criados assim, então eles continuam presos. Só que eles também são uma atração do meu jardim. Então hoje, de manhã eu peguei assim, ó, não porque eu gosto ou não gosto, mas eu peguei assim de manhã trabalhar na poda, por causa que a planta ela está com orvalho e aí as máquinas, a tesoura, ela corta, né? E à tarde, então, ela como está murcha, então ela começa a empastar a tesoura, né? Então, de manhã eu faço trabalho de poda e à tarde, então, eu faço trabalho de escultura, né? Para sempre buscar mais. E construção também, né? Então, tudo que está construído hoje aqui foi feito pelas minhas mãos. E sempre buscando algo assim, ó, que dê um valor a mais a isso. Eu nasci com o gostar de flor e jardim. Então lá, quando eu era criança, a minha mãe passeava na vizinha, chegava em casa com um pé de flor, disse: "Tá, Mauro, plante, porque tu tens sorte." Eu não acredito em sorte. Qualquer plantinha, se você dá atenção a ela, dá amor, ela vai vingar, né? Dentro do meu projeto inicial, desde o começo, era o meu sonho, assim, para que o turista chegasse aqui, o jardim seria o que ia trazer para cá, né? O que ia levar ele vir nesse meu lugar. Então a gente faz mais trabalho aqui nesse jardim de plantas. Então a gente fez várias coisas e várias ideias. Então aqui eu tive uma de também agradecer aquelas plantas que me deram e me ajudaram os primeiros anos de minha vida, pois a gente era de família pobre, então a gente dependia muito da alimentação da natureza. Então aqui eu resolvi fazer uma cerca viva com várias espécies de frutas nativas da região. Então aqui eu tenho uma jabuticaba, tenho um angá, orvalha, uma cereja, vacum, esporão de galo, uma amora do mato, sete capota, arriticum, guabiju, pitanga e a gabiroba. Então, no ano de 2007, resolvi juntar as três coisas, que é gostar de flor e jardim, ter o dom da arte e adorar a genealogia. Então, no ano de 2007, eu resolvi criar um jardim temático genealógico. Tudo que as pessoas vão ver, conhecer aí no meu jardim, foi feito pelas minhas mãos. E com esses trabalhos de arte, eu conto a minha genealogia, a história deles, por onde passaram, aonde nasceram. Deus me deu o dom da arte. Então lá, em 1984, a gente começou a trabalhar na marcenaria e aí a gente foi descobrindo o talento de fazer arte. Comecei a entalhar madeira, esculpir, e aí depois a gente, quando adquiriu o terreno, na época era um terreno, então a gente também começou a fazer trabalho de topiaria, né? Então a gente foi descobrindo vários e vários dons, tipo, na arte. Bom, a gente já fez de tudo, né? Já fez esculturas, tipo, do corpo de Cristo, né? Na cruz. E eu chegava a fazer mais ou menos 1000 peças por ano, né?
Então, assim, hoje eu lhe digo, se me perguntar qual a madeira que eu adoro é a grápia, porque ela me dá acabamento, né? Qual o trabalho mais prazeroso que eu fiz? Seria o brasão da minha família. Sobre o troféu, em primeiro lugar eu agradeço imensamente àqueles que tiveram a ideia, tipo assim, que se lembraram de mim, né? De pegar um artesão daqui, um artesão que é apaixonado pelos filmes, né? E fico grato porque para mim isso é um orgulho, né? Para mim, Deus o livre, isso aí me marcou muito. Então, poucas coisas ainda que eu faço, trabalho assim para venda, mas esse troféu, por eu ter gostado tanto de produzir ele, enquanto que Deus me der vida e saúde e as pessoas me der essa oportunidade, eu vou fazer. Ele surgiu assim, eles me deram tipo assim, no que eu era basear, né, que seria o Cine Globo, né, que é o nome do cinema é Globo, e também em cima do cinema, né, que é aquele caretelzinho com a fita, né. Então a gente bolou, passou para eles e gostaram. Eu uso madeira nobre, não aquelas que foram derrubadas recentemente. Eu gosto da grápia e daí eu uso madeiras que já foram utilizadas no passado. A história dessa aqui, então, esse troféu desse ano, da terceira edição, a gente vai fazer de grápia, vindo da Argentina, de 2 de maio, um primo meu que me trouxe ela aqui. E essa madeira provavelmente pode ter, não vou dizer 100 anos, mas ela é de bastante anos. Ela serviu por anos como um soalho de uma casa, né? Então, ela, para mim, tem um duplo valor, porque é uma madeira nobre, veio de fora, de pessoas que sempre tentam me ajudar. Então, hoje eu vou conseguir fazer esses troféus praticamente somente com minha capacidade. Então, para mim, esse troféu é uma peça de grande valia. Bom, a gente nasceu próximo daqui, aqui na linha São Francisco, né? Mas depois a gente pegou outros rumos, né? Os pais foram se mudando em outras localidades. Mas no ano de 1984 eu voltei para minha terrinha aí. Então saí do interior e fui morar aqui nesse bairro. E é onde a gente conseguiu trabalhar de marceneiro. Eu era solteiro na época. E então os que me deram o trabalho, né? Então eles também me deram a pensão, né? Então eles dali em diante foram ser a minha segunda família, né? Então se a patroa fazia um ovo lá para os filhos dela, eu também tinha um ovo, e assim, tudo que aquela família Lagman fazia para os filhos também, eu recebia o mesmo, né? E agora? Tudo bom? Tudo bem, você? Beleza. Eu vim aí porque eu vou fazer os troféus do Festival de Cinema, e aí eu queria ver se tu me autorizava esse dia a marcenaria, o maquinário, para eu fazer o começo, né? Eu preciso a plane. Sem problema, fica à vontade, faça uso das marcas que tu precisar, beleza. tá?
E então a gente, desde de criança, a gente nunca teve assim muito sossego. Eu sou muito agitado nas coisas. E então a gente levantava de manhã, tomava o café junto com a família, Lágrima, né? E aí depois a gente ia, às 7h30 a gente passava para a marcenaria, né? Então ali eu trabalhava como marceneiro, fazendo móveis, aberturas, carrocerias também. Então quando dava 6 horas da tarde, eu, por não ter aquele sossego de sentar, hoje ainda praticamente eu não tomo meu chimarrão sentado, sempre tomo caminhando no meu jardim. Então eu fui procurar uma ocupação, né? Então como eu trabalhava na marcenaria, eu pedi autorização ao seu Lotário Lágrima, que era o proprietário da marcenaria. Então ele disse, não, fora de hora o que tu fizer é pra ti. Então eu fui tentar esculpir uma cabeça de um Cristo, só que daí a gente não tinha muita experiência, então peguei uma madeira que hoje nem gosto de ver, então é uma canela do brejo, muito rígida, e eu achei que isso seria interessante, esculpir a cabeça, depois de pronta não gostei muito, mas daí deu um dia que chegou um jovem, né, que estava fazendo teologia, né, e era sobrinho da família Lágrima, né? E aí ele viu aquela cabeça lá e disse, pô, mas isso aí tu podia me vender, foi tu que fez? Sim, fui eu que fiz. Daí quando eu vi que ele gostou daquele trabalho, primeiro trabalho, né? Então eu disse, não, vou te dar ele, né? E aí aconteceu isso, então eu digo, pô, eu não sou tão ruim assim, né? Para ser o primeiro trabalho, já ter um reconhecimento. Fazendo, e aí comecei a fazer igrejinha, porque daí eu tinha as máquinas, né? Então tinha tudo para fazer uma miniatura. E aí eu acabei fazendo 3, hoje estão esparramadas, não sei onde anda, mas uma eu tinha dado, fiz para os patrão, colocando um relógio, um despertador. Quando tinha feito isso, eu achei que isso não é trabalho de artista, é um trabalho de marceneiro, né? Então voltei de novo a tentar fazer trabalhos de escultura ou entalho, né? E aí então teve uma senhora que ela me trouxe uns patinhos, era uma sequência, um maiorzinho, sempre menor, de madeira, e ela pediu se eu era capaz de fazer isso. Bom, eu não sei se sou capaz, mas vou fazer, e aí depois você avalia se tem um valor ou não. E aí eu fiz, e aí, mas achei tão legal aquilo, me deu, assim, me apertou na hora que eu entreguei eles para aquela senhora. Claro que ela me contribuiu com dinheiro, mas não era o que eu queria, parecia que aquilo tinha que ser meu, né? Aquilo ali, por eu, né, ter dedicado a isso. E aí, em seguida, a gente, então, eu nunca tento repetir o que eu faço, sempre a gente vai buscando fazer outros, tipo, para tu também ter uma motivação extra, né? Então, eu sempre tentar fazer coisas novas. Bom, a minha relação com o cinema, e começa tudo por causa do Cine Globo, né? Então, a gente morava no interior, e nós era vizinho, então hoje é o meu cunhado, seu Vereno Canova, e ele tinha um irmão que era mais velho, que era o Leomar. Quando eram pequenos, eram amigos de brincadeira, né? E aí ele contava tal de cinema, e aí, um dia vou levar vocês também, né? Mas daí para nós tirar um troco do pai era muito difícil, né? Então, ali a estrada que liga Três Passos a Portel, na época era muito frequentada, porque não tinha a ponte lá de Iraí. Então tinha muito movimento ali. E aí esses vizinhos, né, o Vereno e o Leomar, começaram a vender laranja. Na verdade, o Vereno, o Leomar já estava na cidade. E daí, ele levava uma lata de bergamota, e quando eu via, e nós lá na roça, eu enxergava ele trepado nas bergamoteiras de novo, né? Mas ele não vencia. E aí um dia nós também resolvemos. E aí então nós
assim, um tinha um ponto, o outro tinha um pedaço na frente. Aí, se tu não pegava os que vinham de Portela, mas daí tu pegava os que vinham de Três Passos. E daí, por ele ter chegado em casa, gostava de cinema, aí nós já tinha dinheiro, que o pai, aquele dinheiro era nosso, né? Daí nós começamos, aí fomos uma vez, e aí nunca mais deixamos. Então, ele, quando eu voltava no sábado, ou na sexta, ele chegava e dizia, ó, agora fim de semana vai ter tal filme. Foi muito legal. E aí a gente frequentou direto, daí até, depois a gente começou a ter uma moto, né, então daí já morava aqui, né, então a gente já tinha uma melhoria, né, no trajeto. Mauro, se a tua vida fosse um filme, que nome você daria? A vida e a história de um amador de belas artes.